Muito bem, vamos juntos para o livro do profeta Sofonias, Sofonias capítulo 2. Continuemos a estudar este livro. Agora nós vamos concluir o capítulo de número 2. É a parte mais extensa da profecia que o Senhor entregou ao profeta Sofonias, que ele deveria anunciar ao povo. E no capítulo 2 nós encontramos aqui a revelação clara de quem domina o mundo, a revelação clara de quem governa o mundo, quem rege este mundo de maneira soberana, poderosa, forte, é o Senhor. De modo que nós começamos a perceber o início do capítulo 2 do livro do profeta Sofonias com uma admoestação, uma exortação que o profeta dirige ao povo, da parte de Deus, para que o povo se arrependesse dos seus próprios pecados, porque o que começaria a acontecer com as nações ao redor de Israel seria algo terrível, e se iria acontecer tudo aquilo com as nações que rodeavam Israel, imagine o que não aconteceria com o próprio povo que conhecia aquele que domina tudo e todos e que continuava agindo como se o Senhor não fizesse bem nem mal. Capítulo de número 2, nós vemos esta admoestação no primeiro versículo, e versículos 1 e 2, eu gostaria só de chamar a atenção de vocês mais uma vez para eles, quando a exortação diz: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Israel havia perdido toda a sua vergonha, parte do reino já estava em Babilônia e agora restava outra parte do reino, um reino já dividido, o reino de Judá. Ela é considerada uma nação despudorada ou sem pudor, e essa falta de pudor ela se demonstra ou era demonstrada na maldade dos homens que haviam trocado a adoração real, a adoração ao Senhor, pela adoração aos falsos deuses, a prática da idolatria muito comum naquele tempo. Versículo 2 ele diz: façam isso antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Claramente, a chamada aqui, ou a exortação do profeta, era para que o povo se arrependesse e, arrependido, esperasse se porventura o Senhor os livraria de todo aquele dia de juízo e onde ele ia castigar com mão forte. A expressão é: ele estenderia a sua mão contra os homens da terra. Isso aqui fazia ou deveria levar o povo a lembrar outras manifestações de Deus na história, quando ele trouxe juízo contra os homens, porque eles se desviaram dos caminhos do Senhor, porque eles se desviaram do propósito supremo, porque foram criados. E aí nós temos informações claras na história da humanidade, quando lemos a respeito do dilúvio. Mais à frente, quando nós lemos a respeito do que aconteceu no próprio Egito, que escravizou o povo de Israel por pelo menos 400 anos. E então esta chamada era para que o povo se lembrasse de que quando o Senhor se levanta e estende a sua mão, ninguém consegue permanecer de pé. Aí então nós vamos perceber que este juízo do Senhor, ele iria se estender para o ocidente. Nós encontramos aqui o juízo se aproximando contra os filisteus. Nós vamos ver isso a partir do versículo de número 2. Nós vamos encontrar esse juízo também atingindo o Oriente. No versículo de número 8, quando o Senhor traz juízo não somente contra os que moravam em Gaza, mas também contra aqueles que moravam em Moabe, aqueles que faziam parte do reino de Amon, os filhos de Amon. E hoje nós vamos concluir observando que não somente para o Oriente, mas para o Ocidente, mas também para o Sul e para o Norte, todo o povo de Deus deveria olhar o juízo que o Senhor traria contra as nações que pressionavam o povo pactual de Deus, ou que tentavam destruir e subverter esse povo. Apenas uma informação interessante, porque por vezes
Nós acreditamos que esta narrativa histórica, porque ela está tão longe de nós, ela não tem nada a ver com a gente. Deixa eu só lembrar para vocês que o reino filisteu, e a palavra filisteu, hoje traduzida ou transliterada, é a mesma para palestinos ou Palestina. Já ouviram falar da faixa de Gaza? Já ouviram falar de um povo que até hoje está tentando encontrar a terra e não encontra? De um povo que tenta ser repatriado e não consegue, ainda que haja todo o esforço? Tudo isso aconteceu desde quando o Senhor falou que traria juízo contra Gaza. Então, percebam, não está desconectada a história da realidade que nós estamos vivendo aqui hoje. A realidade é clara. Deus, quando se levanta e estende a sua mão, de fato, ninguém pode ficar de pé. Por exemplo, Deus trouxe juízo e castigo por diversas vezes contra o seu próprio povo. Pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos apenas no período da Segunda Guerra Mundial, pela Alemanha nazista. Mas a gente se esquece que, por exemplo, a Rússia de Stalin matou muito mais gente. E dentre esses que morreram, muitos judeus e muitos cristãos. Então, a história, ela se repete. E as conexões, elas precisam ser feitas. Deus é o Senhor da história e Ele sempre chama o seu povo ao arrependimento, porque se o povo não se arrepender, se o povo voltar as suas costas contra o seu Senhor, o povo então irá sofrer. Mas observem que no final do capítulo 2, e dentre aquilo que nós encontramos, ou dentro desta mensagem de juízo, nós percebemos a promessa revelada da parte de Deus, sempre para o remanescente fiel. No final da sentença anunciada ao Oriente contra Moabe, lembrem comigo o versículo de número 11, diz assim que os filhos de Amon seriam como Gomorra e Moabe como Sodoma, versículo 9, sinal de juízo semelhante e terrível contra aquela região que habitava bem próxima do Mar Morto e do lugar onde Sodoma e Gomorra, estas cidades, elas foram construídas e destruídas. Então, aquelas duas nações, elas foram construídas lembrando de algo que marcou a história. Até hoje o Mar Morto está ali para que nós não nos esqueçamos. É um mar morto de fato, sal puro. E aí, olhem só, isso iria acontecer contra Moabe e Amon, versículo de número 10, por causa da soberba deles, porque eles escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. E aí, o porquê de tudo, versículo 11, diz o profeta: o Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. O domínio pertence ao Senhor. O domínio pertence àquele que governa tudo e todos, e nenhuma nação que se ensoberbeça e que escarneça do Senhor ou do seu povo permanecerá por muito tempo de pé. Quando nós olhamos, por exemplo, passagens escatológicas como a de Mateus 24, nós vamos lembrar que aquilo que o Senhor anunciou teria um cumprimento projetado para o futuro, um futuro mais distante, um futuro ainda que nós não experimentamos, mas lembremos, havia uma profecia muito clara para os dias em que os apóstolos e os seus sucessores contemplariam a queda de Jerusalém no ano 70. O povo que rejeitou o Messias foi totalmente dizimado naquela época, o templo destruído. O povo e a nação que queriam um libertador, mas crucificou este libertador, foi dizimada. Então, a história se cumpre. E não nos esqueçamos que dentro desta história, a promessa de Deus de sustentar e fortalecer o seu remanescente é real. De forma que a promessa é que as nações seriam aniquiladas, mas para que isso acontecesse,
Deus então levantaria também o seu povo, e este povo adoraria ao Senhor não somente em Jerusalém, mas a expressão é todas as ilhas das nações, cada uma no seu lugar. O reino seria extensivo também às demais nações ou aos demais povos. Agora, versículos 12 a 15, que são os versículos finais, eu peço a atenção dos irmãos. Agora, o fechamento é anúncio de juízo contra o sul, a Etiópia, ou os cuxitas, e anúncio de juízo contra o norte, finalmente, a Síria, que era a nação mais poderosa daquela época. Todos eles inimigos de Israel. Também vós, versículo 12, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas, o monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Vamos orar ao Senhor. Senhor, abençoa-nos. E agora, quando nos voltamos para esta última parte do capítulo 2 de Sofonias, abre o nosso entendimento e coração. Ajuda-nos a entender, ó Senhor, que este assunto tratado pelo profeta não está longe de nós, mas tão perto. Abençoa-nos, ó Senhor, e concede-nos um entendimento claro de como devemos enxergar o que diz a Tua palavra e o mover da Tua mão poderosa e soberana na história das nações, na história dos povos, na história e na vida dos homens. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, promessa também de juízo para o reino do sul, ou os reinos do sul aqui, identificados pelos etíopes. Versículo de número 12 diz: também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. A Etiópia tinha como descendente Noé, o seu filho Cã, e aí então o seu legado ou a sua descendência toda tinha uma linhagem inicialmente ligada ao próprio povo da aliança, mas que se afasta do Senhor na história de desobediência de Cã. Vejam que a Etiópia também não escaparia do dia do juízo. As nações inimigas e que rodeavam o povo de Israel, conhecidos também como cuxitas, o nome do seu criador, o neto de Noé, Cuxi. A expressão aqui que nos deve chamar a atenção é aquela que aponta para a velocidade com que Cuxi seria exterminada ou destruída. Vejam só o versículo 12. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. A ideia aqui, e percebam, é apenas um versículo, enquanto quando o Senhor trata dos outros reinos, são números maiores de versículos, um número maior de versículos. Mas aqui o Senhor quer nos mostrar também que quando Ele se levanta e quando o seu juízo é anunciado, Ele pode demorar, sim, Ele pode se estender também, mas quando Ele começa a executá-lo, é como esta expressão do versículo 12: os homens são mortos pela espada do Senhor. Ele está se voltando, ele está fazendo com que o povo lembrasse da promessa ou daquilo que foi dito quando a aliança foi firmada no passado. Vejam comigo Deuteronômio capítulo 32, marquem Sofonias capítulo 2 e vamos para lá. Sofonias, deixem Sofonias bem marcado e vejam comigo Deuteronômio 32. Aqui nós encontramos o cântico de Moisés, e quando ele pronunciou
integralmente as palavras deste cântico, toda a congregação de Israel ouviu. Depois, se você tiver interesse, e eu queria incentivar você a fazer isso, leia o Cântico de Moisés. Se você já leu, leia de novo, e perceba como ele está repleto desta revelação da aliança de Deus com o seu povo, da revelação messiânica da promessa de Deus para libertar e salvar o seu povo. E agora eu queria só chamar a sua atenção para o final do cântico, ou já próximo ao final do cântico, a partir do versículo 40, quando Moisés, louvando ao Senhor, lembra de como Deus é Senhor sobre tudo e todos, e ele usa a expressão do guerreiro que levanta a sua espada contra os seus inimigos. Vejam só, do versículo 40 ao 42, eu peço que vocês leiam comigo esta passagem. Vamos ler juntos. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Versículo 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Claramente é uma linguagem forte, uma linguagem de guerra, de batalha, onde não somente o profeta Moisés, mas sendo envolvido e guiado pelo Senhor, ele se levanta e canta este louvor ao Senhor. E a descrição aqui é do Senhor sendo revelado como um guerreiro. E o seu servo acompanhando nesta grande batalha, ou nesta grande empreitada. A aliança do Senhor com o seu povo, ela é tão importante que ninguém pode se colocar entre ele e o seu povo e tentar destruir esta aliança, porque se tentar fazer isso, a descrição aqui é muito clara: o Senhor levantará a sua espada e trará vingança e derramará o sangue dos seus servos e tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Aí você vai me dizer, mas pastor, isso aí é uma informação, isso aí diz respeito ao Deus do Antigo Testamento, que muitos de nós aprendemos, ou já ouvimos falar, que é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Na realidade, a gente diz que aquele tempo era o tempo da lei, e hoje nós vivemos o tempo da graça. E aí nós temos uma ideia de um Deus vingador no Antigo Testamento e de um Deus bonachão no Novo Testamento. Mas observem o que nos diz o último livro da Bíblia, Apocalipse 19. Vamos para lá. E vamos concluir juntos se não é a respeito do mesmo Deus que a Bíblia se refere. Apocalipse capítulo 19, último livro da Bíblia. Vamos juntos para lá. A partir do versículo 11, Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura do capítulo 19, a partir do versículo 11 de Apocalipse. Diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, é um símbolo de juízo. Na sua cabeça há muitos diademas, símbolo de governo e soberania sobre todos. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente
pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Vejam só: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vocês sabem a respeito de quem o capítulo 19 se refere? Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Filho de Deus que se fez homem. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que comprou o seu povo vencendo uma batalha que só ele poderia vencer, e a prova disto é a sua roupa ou as suas vestes brancas, mas manchadas de sangue. Sangue do seu sacrifício, sangue da sua expiação. Agora notem comigo: o juízo de Deus, então, anunciado no passado, continua a ser anunciado hoje, seu juízo e a sua justiça. E os homens não suportarão o dia do retorno do rei. Porque o que acontece é que enquanto o verbo de Deus, ele anuncia salvação, ele anuncia a redenção, e a sua graça é anunciada e é proclamada entre todos os povos da terra, há também o anúncio de que, se os homens continuarem escarnecendo e zombando do povo do Senhor dos Exércitos, no dia do juízo, eles então provarão o amargor do seu cálice de juízo. Percebam? Não há como nós separarmos aquilo que começou nos primeiros livros da Bíblia e se conclui no fechamento de toda a Bíblia. Existe só um Senhor e Deus, Ele é Jesus. Só existe um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é Jesus. E diz a Escritura que se a sua espada não ferir os corações e transformar os corações, e estes homens não se arrependerem dos seus pecados e beijarem o Filho para que ele não se irrite e não desperte a sua ira, a sua espada então destruirá reis, destruirá povos, e as aves da terra comerão a sua carne. A prova disso, então, irmãos, são os pequenos juízos na história da humanidade, como, por exemplo, aquele que nós estamos vendo em Sofonias. Os etíopes seriam mortos pela espada do Senhor. E isso aconteceu. Houve juízo também contra a Etiópia daquela época. Agora vamos voltar para Sofonias, capítulo 2, e do versículo 13 ao 15, nós então fechamos com o pronunciamento de juízo contra a nação mais poderosa daquela época, os assírios. Versículos de 13 a 15 diz: Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como no deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos de todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas. O monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro.
Aquilo que o Senhor anunciou, não somente contra o Oriente, o Ocidente, contra o Sul, também viria contra o Reino do Norte ou contra os assírios. A mão do Senhor, e vejam novamente a expressão, seria estendida contra os assírios. E quem poderia suportá-lo? Quem poderia resistir à mão poderosa e forte do Senhor? Xenofontes, no ano 410 a.C., relata nos anais da sua história, ou da história do seu povo, como ele viu a Síria depois da destruição, depois da assolação do Império Medo-Persa. Xenofontes registra o mesmo que está aqui no livro de Sofonias. Uma cidade que antes foi conhecida por sua glória, por seu poder, por sua riqueza, agora estava sendo habitada por corujas, por ouriços, por chacais, por raposas. Era a visão que ele teve. A cidade estava tão destruída, e a expressão desolação é arruinada, que a visão que este homem tem, que este governante tem, que este senhor tem daquela época, é uma visão terrível do que aconteceu com a poderosa Assíria ou contra o poderoso Império Babilônico. Estudávamos ontem com jovens lá na cidade de Frei Paulo sobre a história de Daniel, ou uma das partes da história de Daniel. E quando nós chegamos no capítulo de número 6, que é o capítulo que registra Daniel já velho, mas ainda ali de pé, agora trabalhando no reino de Dario. É interessante, é impressionante, porque no capítulo anterior, Belsazar, que havia tomado por completo a Jerusalém, estava no seu templo, ou melhor dizendo, no seu palácio, com todos os utensílios que eram utilizados para o culto ao Senhor, taças, salvas, bacias, e ele estava comendo e bebendo e zombando do Senhor em suas orgias, quando de repente ele vê com todos os que estavam com ele uma mão escrevendo na parede do seu palácio uma palavra que ele não sabia. E o interessante, irmãos, é que naquela passagem específica do livro do profeta Daniel, porque o rei ficou assustado com o que viu e não sabia do que se tratava, quando Daniel foi chamado, ele então pronuncia e diz aquilo que o Senhor mandou dizer-lhe, ou mandou falar para o rei, e ele diz assim, explicando as palavras: esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo, e ele começa a dizer: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Então, quando Daniel falou estas palavras, Belsazar mandou que Daniel fosse vestido de púrpura, mandou que colocassem nele uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que ele passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Mas não demorou muito. Diz o livro do profeta Daniel que naquela mesma noite foi morto o rei dos caldeus. Naquela mesma noite, Dario, o Medo, com cerca de 62 anos de idade, se apoderou do reino de Belsazar. O reino seria destruído. Deus cumpriria sua promessa. Babilônia não permaneceria de pé. E seria então o lugar da habitação dos animais do campo. Tudo seria arrancado. Tudo seria destruído. Todo o reino se tornaria em monturo. E aí no versículo 15 de Sofonias, percebam, a conclusão do capítulo 2, ela é importante para o fechamento do que nós estamos vendo. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Assim estava Belsazar em seu palácio real.
usando os instrumentos e tudo aquilo que era sagrado e santo para o povo de Deus, vituperando, destruindo, sujando, poluindo. E tudo isso porque ele e o seu povo diziam: eu sou a única e não há outra além de mim. Era assim que a cidade de Babilônia dizia. Era assim que a cidade de Babilônia vivia, alegre e confiante. E o profeta então conclui a sua palavra de juízo dizendo: como se tornou em desolação e pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a sua mão. Ninguém, nenhuma nação que se levante contra o Senhor permanecerá de pé. Será que você pode confiar e depositar a sua fé no que diz a palavra do Senhor? Assim como Sofonias, assim como aqueles homens de seu tempo, assim como Josias, quando recebeu aquela profecia, já sabendo o que iria acontecer, nenhuma nação permanecerá de pé no dia do juízo do Senhor, se continuar voltando as suas costas contra Cristo. Olhem que a expressão final é que qualquer que passasse por ela, assim como Xenofontes, tantos outros passaram, iria assobiar, e era uma expressão de desprezo, e agitaria a sua mão também como um sinal de desprezo para uma cidade que se considerava forte e indestrutível. Eu quero finalizar, irmãos, lembrando para vocês que foi justamente assim que fizeram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando ele estava na cruz. Os homens olharam para ele, e esta era uma expressão de zombaria no Oriente ainda hoje. Eles assobiavam, eles balançavam a cabeça, meneavam a cabeça, e desprezando o Messias crucificado, diziam: não conseguiu salvar a si mesmo. Ele tentou salvar a tantos, ou na expressão do povo ali, foi: ele salvou tantos e não salvou a si mesmo. Que Salvador é esse? E eles continuavam zombando de Cristo e dizendo: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desce daí. Desce, desce, salva-te a ti mesmo, resolve o problema, que Deus fraco tu és. Percebam, irmãos, que aquilo que Cristo fez por seu povo, e que as nações não compreenderam e ainda hoje não compreendem, e o que pareceu sinal de fraqueza, na realidade foi o caminho da salvação e da redenção da sua igreja. Porque de fato ele saiu da cruz, ele foi retirado da cruz, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, triunfantemente ele venceu, triunfantemente ele ressuscitou, triunfantemente ele voltou para que nós não perdêssemos a esperança de que aquilo que foi dito no passado se cumprirá no dia final, quando este rei se levantar novamente. E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar claramente o que acontece no mundo, para que enxerguemos claramente como o mundo pensa e age. Como uma nação ou como um conjunto de nações ou povos que não se submetem ao Senhor, mas que querem se libertar do domínio do Senhor. Que tentam de todas as maneiras, e estas nações são apenas exemplos, a tentar, se possível for, matar o Senhor novamente, como mataram o Messias, como mataram a Cristo. Mas vocês leram comigo o Salmo de número 2. Deus vê tudo isso. E a expressão do salmista é: ele ri de todos estes. Ele ri de todos eles. Porque diz a palavra que na sua ira e no seu tempo ele lhes há de falar, e no seu furor ele vai os confundir, ele os confundirá.
Deus, no seu tempo, se manifesta na história e de uma maneira muito completa e poderosa se manifestou quando o Filho de Deus habitou entre nós. E aí onde toda a história muda, Ele já estabeleceu um rei sobre o seu santo monte. Este rei, diz a Escritura, vai reger o mundo com vara de ferro. Ele assim vai governar as nações. E só serão verdadeiramente felizes aqueles que se refugiarem em Cristo. Essa é a mensagem corajosa que a igreja não deve deixar de pregar. Naquele período, e vamos fazer aqui um retorno novamente para a gente entender como a história de Deus, ele dirige a sua história ou a história da sua redenção para o seu povo na história dos homens e das nações. Naquele período, quando ao mesmo tempo a nação de Israel sofreu, no período da Segunda Guerra Mundial, e tantos judeus, em sua maioria judeus, mas tantos outros povos foram mortos, a igreja se calou. A maior parte dos pastores daquela época e padres se calaram, assinaram um termo dizendo que o grande líder, governante, e que eles iam fazer de tudo por ele, era Hitler. Mas o remanescente fiel permaneceu e lutou. Vocês sabiam que um dos nossos pastores, ele fugiu da Alemanha justamente porque não se curvou àquilo que Hitler e o nazismo queriam para ele? Um dos nossos pastores, o reverendo Dr. Hans Neumann, ele veio para o Brasil e ele fez isso porque ele lutou lá contra o nazismo e para que não fosse então capturado, ele vem para cá. Tantos outros fizeram isso e tantos outros ficaram lá e foram presos porque não conseguiram sair. Sempre haverá o remanescente, sempre existirá a igreja fiel que vai pregar a Cristo e vai dizer: não, só existe um Rei e Senhor, e se os governos não estiverem abaixo dele, nós não iremos fazer algo que contrarie os preceitos de Deus. Cristo, então, irmãos, se manifestou, e a Escritura diz que logo em breve ele retornará, ele se inflamará em uma ira santa contra aqueles que perseguem a igreja. E eis a razão por que nós não devemos ficar calados. Eis a razão por que nós devemos cobrar mais dos nossos governantes. Por exemplo, quantos de nós já mandaram e-mails para os senadores e deputados dizendo: pressionem a nação nigeriana por aquelas meninas cristãs que estão na mão de extremistas, terroristas muçulmanos? A gente às vezes nem ora. A gente tem que se envolver, a gente tem que dizer: não está certo. A gente tem que mostrar: deve haver liberdade. A gente tem que dizer: Cristo é a verdade. Mas nós nos calamos. Enquanto as nações, elas continuam dizendo que Deus não faz bem nem mal, e se gabam e escarnecem contra o povo do Senhor. Irmãos e irmãs, o nosso envolvimento com a igreja de Cristo é muito maior do que apenas o envolvimento com esta congregação. Ele deve alcançar dimensões maiores. E mesmo quando nós não podemos chegar lá pessoalmente, nós temos um instrumento, um meio de graça maravilhoso que é a oração. Nós temos a boca e os pulmões para falar, para pregar e para nos manifestar corretamente. Nós temos e-mails e a internet. Vamos usá-la de maneira sábia e não vamos ficar nela navegando e perdendo tempo. O que o Senhor nos ensina e nos mostra é que Ele é o Senhor da história, se manifesta e tem se manifestado. A igreja continuará de pé e deve crer e confiar no seu Senhor, e porque Cristo venceu, ela deve seguir em frente. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome,
Nós te exaltamos, ó Senhor, por tua graça maravilhosa que nos salvou. Nós te louvamos porque Jesus Cristo, que falou da parte do Senhor na plenitude dos tempos, o Evangelho da paz, e trouxe vida, e vida é abundância para os crentes. Ele deve ser, ó Senhor, a causa maior e máxima das nossas vidas, das nossas vocações, dos nossos ministérios. Ajuda-nos, ó Senhor, a enxergarmos o que tem acontecido em nosso tempo, compreendendo que as nações sempre serão as mesmas, ainda que mudem as suas roupas, ainda que mudem as suas formas de abordagem, sempre se levantarão em rebeldia contra o Senhor, porque nações são compostas de homens, assim como nós, que precisam conhecer a graça de Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, a como igreja cumprirmos o nosso papel profético, testemunharmos, pregarmos, apoiarmos, orarmos, não deixarmos, ó Senhor, que a voz que deve ser ouvida, que é a voz do Teu Evangelho, se cale. Em meio a tanta confusão, em meio a tanta mistura, em meio a tantos falsos profetas, ó Senhor, ajuda-nos para que de maneira simples, sábia e humilde, não nos calemos, mas que possamos nos envolver e na dependência do Senhor e movidos por Tua maravilhosa graça, agir e entender quando observarmos o que o mundo tem feito com o Teu povo e como a igreja tem sofrido em outras partes do mundo, a entender que o Senhor jamais nos abandonará, sempre estará conosco. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ajuda-nos, ó Senhor, a não desistir, a prosseguir, a caminhar e a entender que os seus propósitos e intentos se cumprirão na história, assim como aconteceu nos dias de Sofonias, e as nações ao redor do povo caíram. Sim, no dia do retorno de Cristo, o mesmo acontecerá, porque triunfantemente Ele virá e reinará conosco para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Fiquemos de